Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, a Irina Krush se tornou pela 8ª vez a campeã norte-americana. É muita coisa. A Irina Krush, que aprendeu a jogar xadrez aos 5 anos de idade, ela é nascida na Rússia e depois foi para os Estados Unidos. Ela joga pelos Estados Unidos. Ficou famosa. Olha quantas coisas curiosas a respeito dela. A primeira vez que ela ganhou o campeonato americano, ela tinha 15 anos, se tornou a mais jovem a vencer o campeonato americano, jogando contra todas as jogadoras consagradas aí, né? E também se tornou famosa na partida do Kasparov contra o resto do mundo na década de 90. Ela, no 10º lance, ela sugeriu uma novidade teórica que o Kasparov falou que teve muitos problemas dali pra frente, né? Uma jogadora muito forte, uma jogadora lendária, né? E aqui então ganhou agora, esses dias aí, pela 8ª vez o campeonato norte-americano. Vamos dar uma olhada numa partida dela, a Irina Krush aqui contra a Tatev Abrahamyan. Vamos dar uma olhada, a Irina Krush abre aqui com o peão da dama D4. A Tatev responde com cavalo em F6, temos C4 desenvolvendo esses peões aqui em direção ao centro, temos E6, cavalo C3 e aqui bispo B4, a defesa ninzo-índia, o bispo fica cravando aqui o cavalo para as pretas poderem brigar pelas casas de D5 e E4. A dama C2 foi jogado, segurando aqui, controlando também já a casa de E4. Temos D5 indo em direção ao centro, C por D5, E por D5, uma decisão, né? Era um lance teórico, né? E o lado bom disso é que você abre aqui, quando você captura aqui, né? Você abre aqui a coluna C, mas você também libera o bispo aí das negras, né? Para poder jogar. Bispo F4 foi jogado passando o bispo e agora C5, buscando mais uma ruptura aí no centro. D por C5 e aqui sem pressa de capturar o peão, a Tatev faz o roque aqui colocando o rei em segurança. E agora E3 aqui pela Irina Krush, possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas claras e também segurando aqui um pouco a casa de D4, né? As pretas continuaram com o cavalo C6. Se elas tivessem jogado D4 imediatamente, pode ser uma dúvida, as brancas podem seguir aqui, é bastante arriscado, né? Mas podem seguir aqui com grande roque, por exemplo, colocando aqui uma cravada no peão, tá? Mas não foi assim que seguiu, a partida continuou com cavalo C6 e agora cavalo em F3, bispo por C5 recuperando aí o peão. E agora então a gente tem essa configuração, as pretas jogam com o peão dama isolado, né? Então jogam com esse peão dama aqui sem amiguinhos aí do lado, sem outros peões aí do lado para apoiar, né? Um peão isolado. E vamos ver então como segue a partida. Bispo em E2 pela Irina Krush desenvolvendo, e agora a Tatev vai para esse lance teórico ainda, que é o lance D4. Então as pretas não suportam ficar com esse peão dama isolado e imediatamente querem trocar esse peão dama isolado, segue com D4, mas agora a Irina Krush complica tudo, né? Aqui existe, já foi muito jogado nessa posição, peão toma mesmo, troca tudo, por exemplo, não foi nessa partida, né? Mas, por exemplo, depois de algumas trocas aqui em D4, o bispo estaria atacado, F2 estaria atacado e daria para jogar tanto o bispo E3 quanto o bispo G3, né? Mas na partida, depois de torre D1, então, ao invés de capturar o peão, agora o peão está cravado, né? A partida seguiu com o cavalo D5, fechando aí a cravada e complicando toda a posição. Aqui, de longe, os lances mais jogados são cavalo B4 atacando a dama, ou até mesmo dama B6, tirando aí a dama da mesma coluna da torre e continuando pressionando aqui nos pontos de D4 e B2. Aqui a Tatev foi para essa ideia original, de jogar cavalo D5, então pressionando também aqui em F4. O que ela não contava era já com a resposta aqui certeira da Irina Krush, cavalo G5, imediatamente ameaçando aqui checkmate e forçando ou o cavalo a voltar, né? Que é sempre um lance que psicologicamente abala, né? Você imagina o seguinte, a pessoa acabou de jogar cavalo D5, aí você faz um lance, ela tem que jogar de novo cavalo F6, né? Seria um bom lance, inclusive, da posição, mas a gente pode dizer que psicologicamente pode abalar, né? A pessoa preferiu aqui, a Tatev preferiu danificar a estrutura de peões aqui do rei, jogando um G6 aqui, do que voltar o cavalo. A partida seguiu com cavalo por D5, dama por D5 e roque, simplesmente colocando aí o rei em segurança, mantendo aqui a tensão no centro. Bispo em E7 foi jogado, agora existem dois ataques para cima
aqui do cavalo, 2 ataques e apenas uma defesa. E o que fazer, né? Agora a Irina Crush vai para uma ideia legal, que é tentar desenvolver as peças, melhorar a posição das peças para cima dessa dama aqui, com tempos sobre a dama. Olha que legal. Bispo C4 aqui, então, colocando melhor o bispo, atacando a dama, fazendo um raio-x aqui em F7. A partida seguiu com dama em A5 e agora H4, né? Solidificando aqui o cavalo, que já estava atacado 2 vezes, agora sim está protegendo o cavalo. A partida seguiu com cavalo com D por E3, desculpa, capturando o peão. Bispo por E3 simplesmente e agora cavalo em E5, atacando o bispo. Bispo volta para B3 e agora bispo em F5 e parece então que a Tatev tá vindo para cima, né? Tá soltando o jogo, tá desenvolvendo as peças agora com o tempo. A Irina Crush tá com a dama atacada, vem para dama em E2 e agora H6. E agora então a Tatev deve estar feliz, falando: pronto, a Irina Crush veio com seus ataques, né? Veio com tudo, mas eu consegui me defender, tô fazendo ela recuar, joguei H6, esse cavalo vai voltar e tá tudo certo. Nada disso, a Irina Crush aqui vai para um crushing ataque, vai para um ataque muito forte aqui com torre D5, mais uma vez ganhando tempos aqui sobre a dama e agora atacando a dama e atacando o cavalo, forçando praticamente aqui a resposta dama C7. Claro que existem outras continuações que complicariam tudo, como o bispo D3 e tal, mas a Tatev preferiu jogar simples, jogar aqui com dama C7 e agora mais um lance de desenvolvimento com o tempo sobre a dama, a torre C1. Veja como é perigoso sair com a dama, né? O seu adversário pode começar a melhorar suas posições, melhorar a posição de suas peças com tempos em cima da dama, né? Agora a dama está atacada, o cavalo também está atacado, né? A dama tem que sair daí e continuar protegendo o cavalo ou cobrir aqui o ataque com o cavalo, que é precisamente o que a Tatev faz. Cavalo C6 e agora nessa posição a Irina Crush tá com o cavalo atacado. O que fazer? Será que é hora de recuar e aí dá tempo das negras se reerguerem e tudo mais? Ou será que tem algum ataque esmagador aqui? Se você quiser dar pausa aí nessa posição, pensar por ela aí uns instantes, vale a pena tentar encontrar algum ataque aqui. E a Irina Crush não perdoa e começa com um crushing ataque aqui. Eu espero que você tenha encontrado torre por F5, né? Se você, por acaso, considerou também cavalo por F7, parabéns, é um excelente ataque também, vai para linhas bastante interessantes, a gente pode analisar isso depois da partida. Mas aqui a Irina Crush seguiu com torre por F5, entregando aí a torre, e aqui a Tatev pode escolher, né? Unidorite aqui, ela capturou aqui o cavalo, né? Rafael, mas ela então é capivara, porque o cavalo vale 3, a torre vale 5... O problema é que aqui não dá para capturar essa torre, né? Se ela tivesse jogado G por F5, estaria vindo dama em H5 aqui, ameaçando dama G6, lembrando que o peão aqui está cravado, então a ameaça aqui é dama G6 seguido de dama H7 checkmate. Então as pretas teriam que provavelmente capturar aqui esse cavalo, jogar aqui bispo por G5, né? H por G5 não dá, né? H por G5 tá levando sequência também com dama G6, seria muito forte, rei H8, bispo D4, né? Aproveitando aqui a cravada do cavalo, com sequência vencedora, né? Cavalo por H4, dama H6, por exemplo, cheque, rei G8, torre por C7, com uma posição vitoriosa para as brancas, né? Então aqui provavelmente depois de dama H5, bispo por G5, poderia seguir dessa forma. H por G5 e aqui dama E5, né? Poderia ser jogado, porque agora as pretas têm que tentar defender o mate aqui, né? Mas as brancas ficariam muito bem depois de G6, por exemplo, dama F6, bispo por H6, né? As brancas vão destruir aqui, cavalo E5, torre C3, e aí acho que nem precisa continuar aqui a análise, né? As brancas estão detonando aí, apesar do material a menos, né? Estão detonando. Então por isso que torre por F5 foi jogada e não dá para capturar a torre. Aqui a Tatev prefere simplesmente aqui capturar o cavalo. A partida seguiu com H por G5. H por G5, olha só, deixando a torre de novo. Acabou de sacrificar um cavalo, agora entregou a torre. A Tatev não se aguenta, faz o lance aqui G por F5. E agora a Irina Crush está jogando com uma torre a menos. A partida segue com dama em H5, mais uma vez ameaçando sequências terríveis aí. Dama em E5, G6, parecido com a análise que a gente fez agora há pouco. Dama G7, aqui a Tatev tá feliz que ela tá protegendo tudo aí, aparentemente. Mas a Irina Crush segue com seu crushing ataque, com bispo em H6, atacando aí a dama e a torre. Dama em F6, bispo D2, a dama volta para G7.
né? Provavelmente esperando que ela jogue bispo H6 de novo, dama F6 e fique repetindo. Mas a Irina Krush não vai seguir aqui as tentações de Anish Giri, né? Não vai seguir os seus impulsos de querer empatar as partidas, mas jogou simplesmente bispo C3 aqui, e nessa posição a Tatev abandonou aí a partida, né? Aqui não tem o que fazer, se a dama vai ter que capturar aqui em G6, vai levar checkmate aqui em H8, né? Não tem realmente o que fazer aí. Ou vai ter que tentar cobrir aqui, cavalo E5. Né? Tá vindo o bispo por E5 e a dama não pode capturar por conta de dama H7, com checkmate, né? Muito legal essa partida, um ataque destruidor, esmagador de Irina Krush. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. 97% de precisão contra 76,4% de precisão, né? Teve uma precisão bem maior aqui a Irina Krush. Ela mereceu realmente vencer aí o torneio norte-americano. E vamos dar uma olhada aqui em alguns pontos, né? Aqui nessa posição, quando foi jogado dama G7, a Irina Krush joga bispo em H6. Aqui vale dizer, essa partida foi de 25 minutos para cada jogadora, com 10 segundos de acréscimo. Vale dizer que aqui as jogadoras já estão com 2 minutos cada uma no relógio. Então não deu para a Irina Krush, mas uma ideia interessante, bem bonita, bem iria por uma imortal assim. Seria jogar torre por C6, aqui eliminar o defensor de D4, um dos defensores de D4, e seguir depois com bispo D4, entregando tudo mesmo. A dama não pode capturar o bispo por conta de dama H7 mate. E aqui não tem muito como defender, né? Se jogar um bispo F6, está vindo bispo por F6 de qualquer maneira. E aí seria praticamente uma imortal, né? A dama continuaria no mesmo dilema. Não pode capturar o peão se não leva mate. E não pode capturar o bispo se não leva mate em H7. Muito legal, né? Então poderia ter seguido dessa forma também. Mas vamos tentar entender onde é que a Tatev perdeu a mão, né? Eu acho que a cavalo D5 aqui, realmente, depois de torre D1, cavalo D5 acabou levando essa pancada, né, de cavalo G5. Aqui realmente os lances mais comuns aqui. Cadê? Aliás, antes de torre D1, né? Aliás, aqui mesmo, pessoal, desculpa. Depois de torre D1, né, cavalo D5 foi jogado. Mas como eu mencionei, dama B6 ou cavalo B4 seriam continuações aí talvez mais precisas, né? Um outro momento que também foi muito interessante na partida, aqui bispo por E3 foi jogado, né? A Irina Krush também teria umas ideias meio malucas aqui com cavalo por F7, ela preferiu não jogar isso, né? Mas poderia seguir de umas coisas bem maluquices aqui depois de torre por F7, F por E3, e aqui os ataques em F7 seriam bastante fortes, aqui seria uma ideia interessante. Depois de, por exemplo, dama F5, bispo por F7 e dama por F7, a Irina Krush teria um peão a mais. Mas ela não quer ganhar peão, né? Aliás, um peão a mais não, aqui 2 peças por uma torre, 2 peças, um peão a mais. Talvez o que justificasse esse ataque seria a continuação, né? Bispo aqui em G5, dama por A2, por exemplo, bispo por E7, cavalo por E7. Talvez isso justificasse, né, pelo conta do rei exposto aqui. Então estaria entrando a torre na última horizontal, dama aqui em C5. Acho que provavelmente aqui justifica, né, essa continuação. Um ataque muito forte aqui, provavelmente checkmate em mais alguns lances, né? Então cavalo por F7 também seria uma opção aqui bastante interessante. Essas configurações bem táticas, né? Aqui a gente começa a sentir o cheiro de tática, né? Mas então de fato aqui tinha isso, né? Outra possibilidade aqui foi jogado H6. Então onde é que a Tatev perdeu a mão, né? H6 aqui ela perde a mão. Aqui se ela joga um lance como cavalo G4, por exemplo, também buscando um contra-ataque, tentando eliminar aqui um dos defensores de G5 e tudo mais, poderia seguir, né? Bispo D4, aqui dama C7, ameaçando checkmate aqui em H2, G3 defendendo B6, dando suporte para a casa de C5. As pretas estão no jogo, torre C1, bispo C5, né? E o jogo vai embora. Então a Tatev poderia ter seguido dessa forma, mas ela faz o H6 aqui, aí ela não contava com a sequência fortíssima, né? Não deu tempo aqui, não deu para recuar esse cavalo, esse lance aqui enfraquece demais o rei, né? E aí vem essa sequência, torre D5, torre C1, o torre por F5, aí aqui já era, né? Aqui as brancas já estão melhores. E eu comentei também sobre, depois desse lance, o lance bispo D3 aqui das negras para complicar tudo, né? Atacando a dama, atacando a torre. Aqui poderia seguir com dama D1, né? Aqui seria uma continuação bem complicada, mas melhor para as brancas também, porque a dama continua atacada, né? E aí, enfim, complica tudo. Teria que jogar um dama C7 aqui, por exemplo.
E aí poderia mais uma vez ter ideias ali de cavalo por F7, né? Ou até mesmo torre por D3 se for jogar mais simples assim, né? Para garantir já uma superioridade, né? Mas para jogar interessante mesmo, cavalo por F7, torre por D3, agora o bispo fica cravando, né? E as brancas já estão melhores, cavalo por D3, por exemplo, dama por D3. E as brancas no mínimo vão acabar com um peão a mais aí e um rei exposto das negras. Legal demais, a Irina Krush pela oitava vez campeã norte-americana, que coisa, que marca, hein, que marca. Venceu aí esse torneio muito bonito, essa partida especificamente ela precisava vencer para tomar a liderança, e foi muito legal, eu gostei demais, espero que vocês também tenham gostado. Beleza, gente, é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, valeu!